Olá, queridos irmãos, mais uma vez nós estamos aqui no nosso canal Palavra que Salva. Deus te abençoe nesse dia, Deus te guarde, Deus te proteja. Esse canal aqui que nós criamos é para engrandecer, louvar, bendizer, honrar o nome do Senhor e a sua palavra, porque a sua palavra permanece para sempre. Ela nos diz que passarão os céus e a terra, mas as palavras do Senhor não hão de passar. E por esse motivo estamos aqui, para glorificar o nome do Senhor, exaltar o seu nome, porque só Ele é digno de toda a honra, toda a glória e todo o nosso louvor. Você que faz parte do nosso canal, Deus te abençoe, meu amado, Deus te abençoe, minha amada. Você que está nos assistindo pela primeira vez, nos dando a honra de estar aqui conosco assistindo a nossa mensagem, seja muito bem-vindo. Deus abençoe sua vida, Deus te guarde, Deus te proteja. Nós estamos aqui nesse canal Palavra que Salva. Você pode se inscrever, você pode dar aí o seu like, você pode estar inscrito e você não vai pagar absolutamente nada por isso, porque é totalmente grátis, como costumamos dizer, 0800. Você pode assistir essa mensagem, quando se inscreve, você vai ter acesso a mais de 500 mensagens já gravadas para engrandecer o nome do Senhor Jesus. Seja muito bem-vindo ao nosso meio, meu amado, seja muito bem-vindo ao nosso meio, minha amada. E hoje vamos para a palavra. 1 Samuel 15:11 diz assim: arrependo-me de ter posto Saul como rei, pois ele me abandonou e não seguiu as minhas instruções. Ficou irado e chamou ao Senhor Samuel ficou irado e clamou ao Senhor toda aquela noite. Nós estamos vendo aqui Deus falando a Samuel, rejeitando Saul como rei. Olha só, então, veja bem, o Saul foi o primeiro rei de Israel que Deus levantou, porém, num dado momento da sua vida, houve um total desequilíbrio espiritual e ele saiu, daquilo que era a presença, daquilo que era o objetivo na vida dele e que Deus tinha como objetivo para ele, como o primeiro rei de Israel. Então, ele, a partir desse momento, ele usava uma coroa de rei, as vestes de rei, era o rei de Israel, porém, mesmo tendo todo esse glamour, mesmo tendo todos esses aparatos que o demonstravam como rei, mas ele estava sem Deus. Era um rei sem Deus. E um rei sem Deus não vai em nenhum lugar, porque sem Deus nada nós podemos fazer, só com o Senhor. Porém, o outro lado dessa história é que a providência de Deus, que você vai ver que Deus ele rejeitou Samuel pelas ações de Samuel, não é porque Deus não se engraçou, podemos contextualizar isso, e tal, não achou legal, não. Saul pecou contra o Senhor, e Deus o rejeitou. Mas ao mesmo tempo que Deus o rejeita, Deus começa a preparar Davi como o sucessor, o novo rei em Israel. E era Davi sem coroa, sem todo aquele glamour, sem todas aquelas vestes ainda, mas ele tinha rei. Então nós vimos Davi com a realeza, mas sem rei, sem Deus, e nós vimos Davi sem todos esses aparatos, mas a diferença é que ele tinha Deus. Então não adianta posição, não adianta título, não adianta dinheiro, valores, não adianta nomes, porque isso sem Deus você não vale absolutamente nada, ou todas as coisas que vocês fizerem que são pomposas, digamos assim, cheia de glamour, toda cheia de um poder social, nada
isso, nada disso sem Deus. Então, Saul tinha todas as credenciais para ser um ótimo rei, Deus tinha escolhido, mas aquele momento, aquela coroa que ele tinha estava sem a presença de Deus. Então, às vezes as pessoas se escondem atrás de uma posição, se escondem atrás de valores, se escondem atrás de um nome, se escondem atrás de um título, porque eu sou fulano de tal, devo ser assim, dessa forma e tal, mas isso tudo não vale absolutamente nada se nós não tivermos em primeiro lugar Deus no nosso coração. A palavra do Senhor diz que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Então, todas essas outras coisas, quando a gente busca Deus, elas são acrescentadas em nossa vida. Então, Deus usa quem Ele quer, da forma que Ele quer, como Ele quer, Ele age na vida do ser humano. E ele não escolhe ou não vai preferir porque o sujeito é bem de vida, porque o sujeito é bem posicionado socialmente, porque o sujeito tem um nome, porque o sujeito tem uma titulação. Não. Deus usa quem Ele quer, a hora que Ele quer. Então, uma outra coisa interessante também para a gente fazer reforçar isso quando Davi ele chegou para combater o gigante, foi dada para ele a melhor armadura de Israel, que era a armadura do rei Saul. Saul tinha como rei a melhor armadura, veja só, mas ele não tinha Deus. E o que aconteceu? Davi foi tentar utilizar essa armadura que era de Saul como rei, porém, ele não conseguiu. Ele não conseguiu, por quê? Porque não era aquela ferramenta que Deus queria utilizar. Então, podia ser a melhor armadura, porém, Davi não sabia usar aquela ferramenta. Ele não sabia usar aquela ferramenta, mas era a melhor que tinha em Israel, porque era a armadura de Saul. Porém, ele abandona aquela armadura e vai utilizar uma ferramenta simples, um instrumento simples, uma funda e 5 pedrinhas que ele cata ali por ali, para derrubar o gigante. Então, ele, apesar de ser uma funda e 5 pedrinhas, mas ele sabia utilizar. Olha só como são as coisas, como Deus faz. Davi sabia utilizar a ferramenta. Então, por mais que fosse uma ferramenta pequena, comparada à armadura de Saul, mas ele, com aquela ferramenta pequena, sabendo usar, ele derrotou o gigante. Veja só, amados, às vezes a gente pensa que é por aquele lado, daquela forma, daquele jeito, e Deus vem com uma simplicidade, uma coisa pequena, mas que você sabe usar. Então não adianta tentar ficar usando ferramenta ou instrumento que você não sabe usar. Por quê? Porque não vai ter êxito no teu processo, no teu caminhar. Se tu tem uma ferramenta simples que Deus te deu, usa essa ferramenta. Por quê? Porque essa ferramenta vai te ajudar a derrubar o gigante. E sabe qual é o segredo disso tudo? Sabe o que está por detrás disso, dessa armadura de Saul, da funda de Davi, as 5 pedras? É a presença de Deus. Lembre-se, Saul tinha uma coroa, tinha uma realeza, tinha um trono, mas não tinha Deus. Davi era um simples pastor de ovelhas ali,
aos olhos dos outros, até mesmo dos próprios irmãos, insignificante, jamais poderia ou chegaria a ser rei em Israel, né, aos olhos dele. Porém, as ferramentas que ele utilizou, ou a ferramenta que ele utilizou, que foi a funda e a pedra, que era a única ferramenta que ele sabia utilizar com destreza, ele vai e derrota o gigante da vida dele. Talvez você esteja enfrentando um verdadeiro gigante na tua vida. E a funda está ali com as pedras. E você já tentou várias ferramentas, vários instrumentos e não consegue derrotar esse gigante. Talvez o instrumento da ousadia, o instrumento da soberba, né? O instrumento da presunção, e aí acha que o nome, o título, o valor vai derrotar esse gigante. Não. Aquela simples ferramenta que está ali do teu lado e que você sabe usar muito bem, vai derrotar o gigante que se levanta contra a tua vida. Que Deus te abençoe, meu amado irmão. Que Deus te abençoe poderosamente. Que Deus esteja com você, guardando a sua vida, protegendo a sua vida. E que você, com a ferramenta que tem simples, objetiva, você vai derrotar o gigante, ou os gigantes que se levantam contra a tua vida, contra a tua casa, contra teus filhos, contra tudo que vem em direção a você. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.